Será que o Elon Musk destruiu o Twitter? Olá, caríssimos! É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Vou comentar sobre este livro, Limite de Caracteres, de Kate Conger e Ryan Mac. São dois repórteres do New York Times e eles escreveram então sobre esse processo da compra do Twitter pelo Elon Musk. Então a gente vai ver se realmente como que foi. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Twitter também, explicar um pouquinho como funciona, até porque são coisas que eu achei ausente no livro, apesar de ser um livro tanto quanto longo, até mais de 400 páginas na versão impressa, mas é interessante a gente entender um pouquinho o funcionamento do Twitter, o que é o Twitter, para a gente ver o que realmente se aconteceu isso, essa destruição do Twitter pelo Elon Musk. O Twitter, né, então, isso para além do que está no livro, ele acho que todo mundo sabe, né, uma ferramenta que serviu também como uma mobilização política para fora das redes, inclusive, né, e isso foi sendo diminuído, inclusive, propositalmente pelo Musk, né, então, muitas pessoas que estavam, por exemplo, Trump, né, lá em 2016, ele tinha uma presença muito forte no Twitter, inclusive isso foi uma das coisas que fez o diferencial em relação a Hillary Clinton. Bom, o Twitter ele foi criado em 2006, tá? Por Jack Dorsey, que aparece bastante nesse livro aqui, e outros também, o Evan Williams e tal, foi criado por 4 pessoas aí, e foi lançado então ali em julho de 2006, e começou a crescer rapidamente, né? Tanto que em 2007 sai o primeiro smartphone, né, aí explode, né, isso pelo uso ficou mais fácil de usar. E aí em 2012 já estava com 100 milhões de usuários diários, né, e 340 milhões de tweets diários. E aí em 2022 ele foi comprado pelo Elon Musk. Essa é mais ou menos assim a cronologia dos fatos. Eu quis chamar a atenção um pouco antes de entrar um pouco no livro, porque assim, o livro, esse livro, né, Limite de Caracteres, ele assim, ele é bastante jurídico, né, ele traz bastante os processos da compra e tal do Elon Musk, até eu acho que se estende excessivamente nesses detalhes. Eu acho que um americano, eu acho que vai gostar bastante, porque o americano gosta normalmente dessas questões jurídicas e tal, das leis, e esses dois repórteres, a Kate Conger e o Ryan Mac, eles estavam cobrindo esse processo, né? Então escrevendo para o jornal e tal, e então cuidando desse processo, de todos os andamentos. Então é bem detalhado nesse sentido. Às vezes, para algumas pessoas, eu mesmo, eu achei excessivos os detalhes, né? Às vezes eu não queria ficar tantos detalhes em tantas minúcias do processo e tal, da compra, de conseguir financiamento e tal, porque foi comprado por 44 bilhões, né, um valor assim absurdo, gigantesco. Então, né, ninguém tem mesmo, né, o Elon Musk sendo bilionário, não tinha esse dinheiro assim no bolso, né, então toda essa movimentação e tal. E aí, eu vou citar aqui para compreender, né, como que funciona o Twitter e tal, quando se iniciou. Vou citar de outro livro da mesma editora, tá? Eu esqueci de falar que esse livro, Limite de Caracteres, foi lançado pela Todavia agora, né, recente, desse ano 2024. E eles tinham lançado um outro livro de também jornalista, falando sobre as questões das redes sociais, que é esse aqui, que é um dos meus livros favoritos, recomendo demais. E ele fala não só sobre Twitter, ele fala sobre o Mark Fisher, né, Max Fisher, ele fala sobre o YouTube e tal, Instagram, como essas questões de como as redes vão reprogramando a nossa mente, o nosso mundo. Eu recomendo demais, tá? Esse é um dos meus livros favoritos. E aí ele fala numa parte sobre como que funciona o Twitter. E aí eu acho interessante, porque no Limite de Caracteres, como eu disse, eles não falam muito o funcionamento, um pouco aqui e ali, mas não falam como que funciona realmente, né,
esse microblog, como era chamado, né? Então, ele fala assim, numa parte, o Max Fischer. Então, começou em 2006, o usuário mandava mensagem, custo zero, no começo para um telefone, né? Então, era ali SMS, meio que assim, né? Então, quando você fosse dar uma saída, você postava o nome do bar, né? Que você estava indo, para os amigos seguirem suas atualizações e poder ir ao seu encontro. Então, as mensagens eram limitadas ali pelo tamanho de uma frase, né? Então, bastante básico, e aí, então, começou, e eram públicas, né? A pessoa não podia fechar, porque, né, para que ter esse muro de privacidade, né, segundo lá os inventores. Então, começou, só que aí começou a ficar essa abertura da privacidade, isso é uma questão pública, começou a ficar forte quando as pessoas começaram a perceber o poder do Twitter. Por exemplo, em 2009, né, os cidadãos lá do longínquo Irã, o Max Fischer conta, né, lotaram as ruas para protestar contra a eleição que o governo tinha fraudado, e aí, conforme as autoridades foram reprimindo as manifestações, algumas pessoas começaram a postar no Twitter, né, e dando atualizações das coisas, o que estava acontecendo, né, e aí começou a ganhar maior propósito, né, então ficou muito forte na Primavera Árabe, né, o uso do Twitter em 2009 já, né, então lembrando, 2006 a invenção, 2007 os celulares, a criação dos celulares, o primeiro smartphone, né, não celulares, mas o primeiro smartphone, o iPhone, e aí 2009 esse uso político, né, então na era aí otimista da era Obama, os norte-americanos também chamavam como uma Twitter Revolution, né? Quer dizer, como que a revolução pelo Twitter, né? Então, assim, conforme os acontecimentos internacionais iam se desenrolando ao vivo no Twitter, né, as pessoas começaram a prestar atenção e começaram a usar mais ainda, né, toda essa rede, tá? Então, aí começaram a ter, depois da Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, 2011, a questão do Black Lives Matter. Então, assim, ficou muito forte mesmo as manifestações, começar a movimentar, né, as pessoas para fazerem até coisas fora das redes, né, começou a ficar bastante forte nessa utilização. Uma das coisas, inclusive, que Elon Musk não gostava muito, né? Não gostou muito. Bom, então, esses, assim, para esses autores, né, aqui do livro, do limite de caracteres, aqui, o Elon Musk, né, já está no título, o Elon Musk destruiu o Twitter, né? Tá no subtítulo, inclusive, né? Então, os autores, no começo, você já percebe que eles têm uma visão bem otimista do Twitter, né? Eles ficam falando, é uma praça pública. Então, por exemplo, eu vou citar algumas passagens aqui do livro, né? Então, já no começo, eles falam assim: nesse momento em que escrevemos, a história da conquista do Musk não chegou ao fim. Ainda pode acabar como uma explosão com um suspiro, ou com um sucesso pouco provável. Mas já está claro que o bilionário destruiu a plataforma. A empresa que ele possui não é mais o Twitter, nem no nome, nem na essência ou no espírito. Não estão mais lá as pessoas que construíram com uma mente idealista, numa época em que parecia muito mais fácil acreditar nas promessas do Vale do Silício. E também não está lá mais a cultura corporativa de valorização do debate, da equidade e do idealismo. Ainda vamos ver o significado disso no mundo no qual a existência da imprensa é constantemente ameaçada e a própria democracia está em risco. Então, assim, você vê que é uma visão bem idealista, né? Uma visão bem otimista, que o Twitter é um lugar, praça pública, né? Valorizava o debate e tal, né? E a gente pode questionar esse tipo de posicionamento dos autores, né? Então, é uma visão, como eu disse, bem otimista. Outras frases que eles citam para a gente vai vendo o teor, né? A compra do Twitter, né, pelo Musk, tinha sido motivada por uma obsessão pessoal, e ele moldaria a plataforma conforme os seus caprichos. O bilionário se apaixonara pelo Twitter e acreditava que o site havia perdido o rumo por culpa dos seus gestores, né? Então, outra frase: ele, o Musk, pode até ter dito para si mesmo que comprou o Twitter
porque tinha vontade de proteger a praça pública global, ou então construir o aplicativo mais importante do mundo. Mas a verdade era bem menos grandiosa. Ele só comprou a plataforma porque queria ser o dono dela. E por alguns breves instantes fugidios, teve nas mãos aquilo que tanto queria. Ele era o dono do Twitter, até que o Twitter deixou de existir. Assim, né? Você vê assim que eles colocam uma visão, o Elon Musk como um menino mimado, né? Como um cara que simplesmente comprou porque comprou, foi um capricho. Assim, eu pessoalmente não gosto do Elon Musk, não acho ele esse gênio que as pessoas às vezes colocam, o cara, né, o grande e tal, assim, mas eu também não acho que ele seja burro. Tá? Inocente, que ele simplesmente comprou porque era um brinquedo e ele podia comprar e pronto. Eu acho que ele é mais que isso. Claro que você vai vendo e realmente ele, às vezes as pessoas falam, mas olha, ele é um gênio, né? Porque olha só, Starlink, olha, né, a Tesla e tal, mas sim, quem acha isso assim não entende como funciona uma empresa, né? O cara é dono, tudo bem, ele pode ter dono, ele pode, né, falar coisa, eu quero isso e tal, mas no dia a dia não é ele que administra essas empresas, né? Ele tem um grupo muito grande, ele tem muito dinheiro, então ele pode pegar as melhores pessoas para gerenciar as suas empresas, né? Então não só depende dele, porque se dependesse dele, talvez as empresas não estariam tão boas quanto estão financeiramente, né? Então, e eticamente, né, a gente sabe o tanto a gente pode falar tanto de coisas problemáticas que tem nessa visão que ele tem de que está fazendo bem para o mundo, né? Então tem muito essa visão de que, né, algumas pessoas têm essa visão de que o Elon Musk está fazendo muito bem para a Terra, né? Porque olha só o tanto de coisa, o foguete dele dá ré, as pessoas ficam impressionadas. Mas também tem essa outra visão, como dos autores aqui desse livro, Limite de Caracteres, que é extremamente negativo e você sente que eles desgostam muito do Elon Musk, né? E aí a gente pode também, né, tentar achar um meio termo aí nesses posicionamentos, saber que ele não é esse gênio que se planta, mas também ele não é um cara assim burro totalmente, inocente totalmente, né? Porque a visão que ele tem, por exemplo, né, de relação à liberdade de expressão, que ele comprou o Twitter para colocar a liberdade de expressão, a gente sabe, é bastante problemática. A liberdade de expressão não é isso, é um tema para a gente falar em outro vídeo até, não é simplesmente falar o que você quer, né? Você traz um monte de ódio também, um monte de preconceitos que tem voltado muito para o Twitter, né? Realmente essa liberação de a pessoa falar o que quiser traz muitos e muitos problemas, tanto que começou a decair mesmo o valor do Twitter, porque muitas empresas que patrocinavam o Twitter, que colocavam suas propagandas lá, começaram a retirar porque eles não queriam sua marca associada com discurso de ódio, né? De repente estava lá no Twitter, tinha uma propaganda, sei lá, né, de uma empresa famosa, Coca-Cola, sei lá, Nike, e do lado uma mensagem extremamente racista, de ódio e tal. Então, assim, as empresas não queriam estar associadas a isso, muitas empresas começaram a sair realmente após o Twitter, mas após a compra do Twitter pelo Elon Musk. Mas sim, não dá para dizer que o Twitter antes era um paraíso, né? Não dá. Se você olhar antes de 2022, que foi a compra, né, do Twitter pelo Elon Musk, o Twitter não era um lugar que fomentava o debate, como os autores, a Kate e Ryan, colocam, que era um lugar assim, fomentando o debate, um lugar bom para se discutir. Não era. Já antes, já era um esgoto muito, muito tempo antes do Musk chegar. Recomendo, de novo, o livro do Max Fischer, tá? A Máquina do Caos. Aí ele vai mostrando várias passagens, né? Como, por exemplo, a construção dos algoritmos é uma coisa que os autores não colocam em nenhum momento, falar sobre especificamente sobre os algoritmos, tá? Como funcionam os algoritmos. Eu até quero ver quantas vezes a palavra algoritmo aparece aqui no livro, né? É muito pouco falando como funcionam os algoritmos, né? A gente tem algumas citações assim, mas tem bastante falando, né, dos algoritmos e tal, assim, mas não explica
como funciona e passa a imagem que antes do Elon Musk, né, os algoritmos então funcionavam muito bem e eram muito bons, mas a gente sabe que não, os algoritmos, quem lê um pouquinho, né, sobre a questão do algoritmo nas redes sociais, sabe que eles eram usados para tornar as pessoas basicamente mais viciadas no aplicativo, as pessoas usarem mais o Twitter. Esse é o objetivo dos algoritmos das redes sociais, basicamente. E aí, como que você faz isso? Né? Como que você faz? Você descobre-se algumas perspectivas, algumas noções psicológicas das pessoas. O que mais atrai uma pessoa? O que ela faz mais ficar nesses ambientes? E aí o algoritmo vai descobrindo, vai vendo que o que chama mais atenção, por exemplo, é discurso de ódio. São mensagens negativas. Isso gera mais engajamento. Isso são em todas as redes. YouTube, Instagram, Twitter, ainda mais. Então, acaba favorecendo mais, o Max Fischer vai trazendo isso, acaba favorecendo mais a negatividade, os algoritmos vão trazendo mais e você vai vendo cada vez mais coisas ruins. Né? Então, assim, num capítulo específico chamado Manadas da Humilhação, Max Fischer fala assim: a verdade ou a mentira tem pouca importância na recepção de uma postagem, né, que se a postagem vai bombar ou não, exceto no aspecto de que uma pessoa mentirosa tem mais liberdade para alterar os fatos que se conforme a uma narrativa provocadora. O que importa é se a postagem pode desencadear uma reação forte, geralmente de indignação. Um estudo de 2013, né, olha, 2013, 11 anos, mostrou que a ira sistematicamente chega mais longe do que outras emoções nas redes sociais. Então, eles foram vendo que a ira, na verdade, gerava a indignação moral e levavam as pessoas a usarem mais as redes sociais, usarem mais o Twitter. Então, quer dizer, o Twitter antes do Elon Musk já era esse lugar que era privilegiado à ira, porque a indignação moral, porque as pessoas ficavam mais tempo. Então, a intensificação dos algoritmos vai só se intensificando cada vez mais, mesmo antes do Musk entrar. Né? Então, por exemplo, em 2016, introduziu um algoritmo que selecionava as postagens, né, que aparecem mais, as postagens que aparecem mais para as pessoas e com caráter mais emotivo. Né? Então, o motor de recomendação trazia mais as postagens que tinham uma linguagem incendiária e afirmações absurdas. É isso que acontece nas redes. É assim que funciona as redes sociais. Tá? Então dizer que o Elon Musk destruiu, talvez ele piorou um pouquinho mais, assim, mas ele não destruiu essa ideia idealística de uma praça pública, porque ela nunca existiu. Tá? Você tem esse lugar, na verdade a gente pode falar uma cloaca pública, né? Um lugar onde as piores coisas estão lá. Claro que você pode usar essas redes sociais para encontrar, se conectar com pesquisadores, né? Se encontrar com pessoas interessantes lá, acompanhar postagens, mas ela tem uma tendência de mostrar o pior que tem para você. Então você vai sempre se indignando mais. Você vai lendo, vendo coisas, conforme você vai clicando e compartilhando, né? E se engajando com outras pessoas, o conteúdo vai sendo levado para você ir mais extremo e coisas mais absurdas, não importa o espectro político que você está. Ela vai te conduzindo a isso. É isso que faz sucesso, é assim que funciona a rede social. Então você dizer que né, é uma rede que antes do Musk trazia, né, igualdade, equidade, valorizava o debate, isso eu acho que é lorota, história para boi dormir. E aí você pode ler esse livro, como eu recomendo, da mesma editora, né, da Todavia, que publicou O Limite dos Caracteres, que eu acho que esse livro é muito mais contundente, também de jornalista, mas é muito mais realista com relação a como funcionam as redes sociais, especificamente o Twitter, tá? E assim, coloca para chegar mais pro final, coloca essa ideia, então, como eu disse, de que o Musk é um cara assim inocente, bobão e tal, burrão, né, que compra só porque quer e pronto. E uma das coisas que não é mencionado nesse livro, Limite de Caracteres, é uma real intenção por trás da compra do Twitter, que não foi só porque ele quer e porque ele quer trazer de volta a liberdade de expressão.
é muito mais profundo do que isso. Eu escrevi um texto sobre isso lá para nos Mundos, para o site, para a revista, né, eletrônica da Academia BC2. Então tá lá, você pode procurar meu nome lá, e o título do artigo é Inteligência Artificial e Gnosticismo Digital, que eu explorei um pouco a compra do Twitter rapidamente, também é um artigo curto, e também a fomentação ou a criação de uma inteligência artificial por parte das empresas do Elon Musk, que se chama Grok. E eles não mencionam isso em parte alguma, tá? E no livro, e para mim esse é o real motivo, eu explico lá no texto, o real motivo do porquê o Elon Musk comprou o Twitter. Por causa dos dados, tá? Os dados são extremamente importantes. Hoje, para uma empresa de redes sociais, o que mais importa são os dados. Até para um Airbnb, para um Uber, os dados das pessoas são o petróleo, né? Como a Shoshana Zuboff falava, o petróleo do século XXI são as coisas mais importantes. É isso que fomenta uma rede social. Então, os algoritmos são construídos para que as pessoas fiquem mais tempo nas redes e elas deem mais dados, porque são muito valiosos esses dados, porque as pessoas aí podem ser direcionadas, propagandas, empresas. Então não vai indicar para mim, por exemplo, ficar passando propaganda de uma Ferrari, porque eu não tenho dinheiro para comprar e não vou comprar uma Ferrari, mas vai me indicar ali propaganda de livros, propaganda de tênis e tal, específicos, né? Isso como que se faz? Através de um filtro dos algoritmos que analisam o meu perfil através dos dados que eu forneço para as redes sociais. E tem mais, o Elon Musk, com inclusive no começo ele falava mal da inteligência artificial, do ChatGPT, que ele tinha sido sócio da OpenAI também, né, e saiu, e falou mal que a OpenAI não devia lançar esse ChatGPT e tal, escreveu carta contra, e logo depois ele lançou a própria inteligência artificial dele, essa Grok. E essa Grok, então, da onde que coleta esses dados? Como ela é treinada? Toda inteligência artificial é treinada em cima de toneladas de dados das pessoas para ela saber agir bem. E da onde que saíam esses dados? Então, você pode comprar esses dados. No caso, né, ele comprou o Twitter para isso, para estar ligado diretamente ao Twitter, essa inteligência artificial, e fica coletando os dados das pessoas e treinando, né, esse chatbot, esse Grok, tá? Então, assim, de inocente, de burro, o Elon Musk não tem nada, tá? Então, às vezes, quando você tem essa visão de que o cara, né, o bilionário e tal, trilionário, foi lá e comprou por puro capricho, né? Ele não é assim, né? Você pode não gostar do cara, né, saber, mas ele não tem nada de inocente. Ele comprou o Twitter por causa dos seus dados. Ele até pode falar disso, de liberdade de expressão e tal, pode até ter essa motivação também, né? Mas o objetivo dele mais forte era realmente conectar a inteligência artificial dele com o Twitter para gerar esses dados e treinamento desse chatbot, tá? Então, assim, basicamente, quem está interessado um pouco mais sobre isso, lê lá o meu artigo Inteligência Artificial e Gnosticismo Digital, tá lá no Nos Mundos, né? Então fica aqui, né, meus comentários sobre esse livro, Limite de Caracteres. Eu fiquei bem interessado, até porque agora o Musk está num cargo, né, importante com o Trump, então é interessante você conhecer um pouquinho mais do Elon Musk, e realmente o que ele fez, né, de administrativamente no Twitter foi realmente um caos. Você vai lendo e você vai percebendo, e realmente é um fato, né, um caos, a maneira como ele quis lidar, a maneira como ele quis fazer os cortes de gastos, e isso nos preocupa, ou deve preocupar bastante os norte-americanos, né, estadunidenses, aí que vão ter um Elon Musk responsável também por ajudar a administrar, né, e ajudar a fazer esses cortes de gastos, que é simplesmente, muitas vezes, aleatório, né, a maneira como ele administrava, entrava muitos gostos pessoais dele, pronto, então vai ser realmente um caos, né? Então fica aí, se você tem interesse por entrar nos detalhes
do Twitter, dessa compra, realmente é cheio de detalhes, é bastante detalhado, assim, né? Mas eu recomendo, se você quer entender um pouquinho o funcionamento do Twitter e os problemas, né? Aí eu já recomendo A Máquina do Caos, né? Para aprofundar um pouco mais. Você pode ler antes ou depois desse limite de caracteres, mas eu recomendo mais A Máquina do Caos, pela mesma editora, né? A Todavia, porque é uma visão, eu acho, mais crítica, tá? Do Twitter, do funcionamento do Twitter, das redes sociais. Tem uma visão mais crítica, realista, enquanto que a visão da Kate e do Ryan é essa visão idealista por parte do funcionamento aí do Twitter, e também é uma visão bastante negativa, mas do Elon Musk, não que, como eu disse, né, não que ele seja flor que se cheire, mas às vezes uma visão assim que de um ódio assim com relação a ele muito forte, né? Um ódio pessoal às vezes muito forte. Então eu acho que esse equilíbrio no que eu encontro na Máquina do Caos, do Max Fischer, é uma visão mais interessante de se ler desse posicionamento. Mas, como eu disse, tá aí a indicação desse livro, tá aí, né, os meus comentários e alguns pontos que faltaram também neste livro, que realmente é interessante a gente conhecer um pouquinho mais o funcionamento dessas redes sociais, até para a gente, não necessariamente a gente deletar nossas contas, mas a gente saber com que a gente está lidando, né? Para a gente saber, quando eu entrar nesse lugar, o que eu estou lidando. Não estou lidando com uma praça pública onde o debate é sensacional e todo mundo é amigo. Não. Inclusive os algoritmos te fazem você ter contato com mais conteúdo negativo, te fazem você querer postar conteúdo mais negativo, porque é isso que engaja, é isso que bomba.